Olá pessoal, eu estou aqui com o meu mestre, professor Jacob Bettoni, ele que foi responsável aí por grandes mudanças, na verdade a mudança foi minha, mas os ensinamentos dele me trouxeram um grande crescimento pessoal e eu pedi para que eu pudesse entrevistá-lo para falar um pouco sobre anorgologia, sobre cérebro. Então é isso, tudo bom, professor? Muito bom, Felipe, é um prazer revê-lo. Estou à sua inteira disposição. Então tá certo. Bom, uma das coisas que eu queria perguntar para o professor é a questão que nós estamos aqui para falar sobre ela, né? Professor, é possível mudar, literalmente, fisiologicamente, modificar o cérebro ou não? Seria só uma questão metafórica? A humanidade, durante milênios, nem sabia que pensávamos com o cérebro. A psicologia que se aprende hoje nas escolas do Ocidente não leva a sério a história de que o órgão e instrumento do pensamento é o cérebro. Para a noergologia, fica muito claro, pensamos com o cérebro. A tua pergunta, é possível modificar o pensamento com o cérebro? É. Você quer saber em que proporções isso é possível? Quero saber, com certeza. Veja, com noergologia, você vai aprender que podemos modificar o cérebro com o pensamento, modificando o próprio cérebro fisiologicamente e não apenas metaforicamente. Então, o nosso cérebro, se ele pode ser alterado, ele é um cérebro plástico, professor? Ele é um cérebro plástico. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu sou de origem italiana. Uma italiana, Rita Montalcini, descobriu que o cérebro é plástico e pode ser modificado, mas a ciência não aceitou. Tanto que ela só recebeu o Nobel em 40 anos depois. Mas as ciências do pensamento, como psicologia, psicanálise, parapsicologia, até hoje não trabalham a sério com essa hipótese. Noergologia trabalha a sério com essa hipótese. Muito interessante, professor. E o que seria, né, para o público, para quem está assistindo lá, o que seria a noergologia? Que estudo é esse? Todas as ciências do pensamento que nós conhecemos hoje, tais como as que eu acabo de citar, psicanálise, psicologia, parapsicologia, psicopatologia, psicopedagogia, etc. e tal, todas elas nasceram durante a vigência do paradigma mecanicista e todas elas nasceram fora do cérebro. Certo. Em 1983, a Unesco se preocupou com isso. A Unesco percebia que todas as ciências nos trazem grande progresso, né? A tecnologia, principalmente, né? Ao passo que as ciências do pensamento e as ciências humanas ficaram paralisadas no paradigma mecanicista. A noergologia é a única ciência existente hoje em todo o universo conhecido que já está vinculada a um paradigma emergente, porque ela é um paradigma emergente. O que seria um paradigma emergente? É uma nova maneira de perceber o mundo. Certo, que interessante. Uma coisa que o senhor comentou é que a psicologia, essas ciências, elas começaram fora do cérebro. Fora do cérebro. E o que significa isso? Como a psicologia começou fora do cérebro? Os grandes avanços da neurociência. Certo. Veja, Felipe, isso você sabe muito bem, todos nós, há uma diferença entre descoberta, reconhecimento e aceitação. Certo. O exemplo que eu acabo de citar, a Rita Montalcini, descobriu que o cérebro é plástico em 1942. Certo. Uma parte da ciência médica demorou basicamente meio século para ok, eu vou aceitar a tua descoberta. Certo. Mas as ciências do pensamento atualmente vigentes e ensinadas nas nossas universidades, até hoje não trabalha com essa hipótese. Certo. Por que não trabalha?
Não trabalha porque se trabalhasse, aposentadoria, uma série de conceitos do tipo repressão, projeção, transferência, etc. e tal. Então, é necessário realmente nós olharmos o sistema pensamento-cérebro de acordo com uma ciência moderna, e a mais moderna das ciências nessa área é a noergologia. Muito legal. Bom, então, professor, a noergologia é uma ciência muito complicada, muito acadêmica, ou ela já pode ser utilizada no cotidiano por pessoas que estão tristes, por pessoas que querem um jogador que quer melhorar sua performance, ela pode ser usada por essas pessoas? Veja, noergologia é complicada? Vou responder. Noergologia é tão complicada quanto era complicado em 1983 toda essa história da informática. Meu filho falava download, search, e-mail, parecia um bicho de 7 cabeças. Hoje o meu netinho, ele já nasce sabendo tudo isso. Certo. Noergologia é uma nova ciência que está no seu primeiro ciclo, no seu estado de nascimento. Academicamente, não é que ela seja complicada, ela é inovadora. Brevemente, você só ouvirá falar em noergologia. Agora, você também me pergunta se a noergologia já cresceu o suficiente a ponto de gerar ferramentas para o uso cotidiano das pessoas. Isso. Já. A noergologia já tem uma série de ferramentas. Aliás, todos nós, noergologistas, nós gostamos da noergologia porque eu consigo usar a noergologia no meu cotidiano. Para quê? Se eu estou, por acaso, entristecido demais com um problema, eu consigo resolver isso. Eu consigo resolver isso. Não de uma maneira intuitiva ou milagrosa. Nem precisando de um não, profissional nem precisando terceiro. de ninguém. Digamos, você que está aí nos ouvindo, você não tem interesse em fazer um curso de noergologia. Nós estamos lançando cursos de noergologia. Mas você não tem esse interesse. Você até é de outra profissão. O teu interesse é como é que eu posso usar conhecimentos noergológicos no meu cotidiano. Por exemplo, eu sou um administrador de empresas. Okay. Eu acho que eu sou muito bom, mas eu quero ser o melhor. Eu tenho ferramentas para isso. Eu tenho ferramentas, por exemplo, eu sou muito desorganizado na administração do meu tempo. Eu não quero fazer um curso. Você tem alguma dica, alguma ferramenta prática para isso? Tem. Prática elementar, de fácil compreensão. Aí, se você quiser conhecer mais a fundo, é outra história, são outros cursos. Se você quer usar no seu cotidiano, use noergologia no cotidiano, do Felipe Reisenthal. É Reisenthal ou Risenthal? Risenthal, do Felipe Risenthal. Muito bem, professor. Então tá, e outra coisa que eu queria perguntar para o professor é, bom, se nós somos inconscientes, se nós não conhecemos a nós mesmos, nós temos que, às vezes, procurar um profissional para nos ajudar a fazer um treinamento para o nosso crescer. Se nós somos onde está o inconsciente no cérebro, professor? Uma boa pergunta. Onde será que está o inconsciente? Gerações de cientistas procuraram o inconsciente, Felipe, da mesma maneira que outras gerações de cientistas procuraram o tal do íncubo, lembra? Era o íncubo que produzia pensamento. Para os incas era um fluido que produzia pensamento, o fluido entrava e de repente, onde está o inconsciente? Felipe, o inconsciente está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum? Não. O inconsciente nunca existiu. É que nem a cegonha. Você acha que uma cegonha trouxe você? Não, uma cegonha não trouxe você para o mundo. Eu pensei que fosse Quem uma trouxe cegonha. você para o mundo foi papai e mamãe. Correto? Então Certo. você não pensa com o inconsciente. O inconsciente é um termo que as gerações que nos precederam usavam para designar aquilo que elas não entendiam. Então, quando você não compreendia uma coisa, você dizia, é o inconsciente. A noergologia pegou aquele
aquele balaio, aquela caixa preta, e abriu, e agora nós sabemos. Isso é a imaginação, isto é a percepção. Certo. Isto são as criações perceptivas que eu mesmo crio com tanta qualidade que eu não estava preparado para acreditar que aquela criação era minha. Então eu dizia, deve ser de uma entidade superior, deve ser do inconsciente, mas não é. Nós somos seres ativos e criadores do nosso pensamento, da nossa realidade. Felipe, tudo o que existe é pensamento materializado. Quem é o grande criador do pensamento? Eu sou o grande criador do meu pensamento. Certo. Você é o grande criador do meu pensamento. O inconsciente vai ficar junto com a cegonha lá no museu para você visitar com o teu neto e dizer: meu netinho, um dia a humanidade falou que a gente pensava com o inconsciente. Hoje nós sabemos, pensamos com o cérebro. Então você está afirmando que aquelas pessoas, por exemplo, que estão manifestando o que chamam de síndrome do pânico, de toque, essas pessoas, elas fizeram aquilo por conta própria? Elas criaram aqueles comportamentos. Não foi certo? Uma flecha? Não foi uma flecha, nem o útero de nenhuma mulher. Não foi algo nada espiritual, disso, é uma doença? Espiritual. A síndrome do pânico é uma doença, professor? É uma qualidade, é uma virtude. Vejam o que ele está dizendo, a síndrome do pânico é uma qualidade. Se você tiver um problema cerebral, você não consegue criar uma síndrome do pânico. Como assim, professor? Nós somos ativos e criadores. Certo. A ciência ocidental não conhece a interface pensamento, não conhecia. No ergologia agora conhece. Certo. Como não conhecia, você dizia que aquilo era criado por aquela coisa, como é o nome daquela coisa? O inconsciente, e se você quiser conhecer mais, faça o nosso curso acadêmico, que nós vamos lançar de Noergologia, você vai conhecer a história dos grandes criadores do pensamento ao longo das eras, né? É bom até lembrar aqui que o pensamento só foi descoberto pelo homem no século IX a.C. Quer dizer que, por exemplo, toda a civilização babilônica, que foi uma grande civilização, nenhum sábio babilônico sabia que existia uma coisa chamada pensamento. Depois que o pensamento foi descoberto, ele foi descoberto, mas como é que funciona? O pensamento foi descoberto fora do cérebro, então não tinha... Agora, a noergologia é uma ciência nova, nascida depois do desafio da Carta de Veneza. A noergologia nasceu na época do cérebro. Noergologia é a ciência do software, que faz interface com a moderna neurociência. Então, a síndrome do pânico não é uma doença porque é um ato de criação de um ser humano ativo e criador. Acontece que a ciência ocidental sempre privilegiou o quê? A vontade. Certo. E sempre demonizou o quê? A imaginação. Ora, nós temos 2 cérebros, 2 mãos, 2 pernas e 2 cérebros. Toda a nossa ciência hoje, ela nos educa para termos um cérebro. Acontece que nós temos 2 cérebros. No ergologia, sim. Ela ensina para você jogos bicamerais. Com jogos bicamerais, você consegue tanto criar problemas, criar soluções, atingir objetivos e fazer tudo isso, modificar comportamentos incômodos ou não, e você consegue fazer tudo isso de uma forma metódica. Naturalmente que o Felipe está lançando uma versão prêt-à-porter para uso cotidiano. Certo. Se você quiser uso acadêmico, faça o curso acadêmico. Se você quiser usar Noergologia no cotidiano, Felipe vai ensinar muitas maneiras práticas de você fazer isso. Certo.
Bom, então nós estávamos falando sobre a questão do cérebro bicameral, né? Então eu imagino que algumas pessoas lá podem não saber o que é o cérebro bicameral. Bicameral, 2 câmeras, nós temos 2 mãos, 2 pés, 2 cérebros. Certo. E essa questão dos 2 cérebros, são 2 cérebros mesmo ou é um cérebro dividido? São 2 cérebros. São 2 cérebros. Um é o cérebro popularmente conhecido como hemisfério lógico e o outro é o cérebro conhecido como o hemisfério imagético. Imagético. Geralmente no Ocidente, o lógico é o esquerdo e o imagético é o direito. Ok, são 2 cérebros separados por uma estrutura conhecida pelo nome de corpo caloso. Muito bem. E quem quiser conhecer mais também sobre a anorgologia, sobre o que essas pessoas podem fazer, professor? Essas pessoas podem procurar na própria internet vários vídeos, entrevistas, artigos. E quem quer conhecer, quem quer ficar na primeira onda, que a informática estava na primeira onda em 1983, hoje veio para ficar. Certo. Hoje você não vê mais nenhum escritório com máquina de escrever, somar e calcular. Hoje você vê computadores de última geração. Quem quiser, então, pegar a primeira onda dessa grande revolução, que é a anorgologia, matricule-se nos cursos que já brevemente estarão aí disponíveis pela internet. Está certo então, professor. Muito obrigado pela entrevista, né? E espero que nós façamos mais entrevistas para que o público conheça mais a anorgologia e, enfim, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, um grande abraço, muito sucesso a todos nós. Até mais. Tchau, tchau.